Meu nome é Carlos Eduardo Martins de Oliveira Filho, sou aluno de graduação de Medicina Veterinária do Unifap e bolsista de iniciação científica da FIPERJ. Hoje vou apresentar para vocês um trabalho intitulado como Criação de Rantouro em Caixa d'Água Adaptada durante o período de outono à primavera no estado do Rio de Janeiro, sob a coordenação do Dr. Marcelo Maia Pereira. Bom, o estado do Rio de Janeiro possui uma das maiores produções de rã do Brasil, acompanhada aí dos outros estados do Sudeste, como São Paulo e Minas Gerais. Aqui nós temos o maior número de produtores, em que esses produtores são tudo de porte pequeno a médio. Alguns produtores de grande porte, mas a maioria é um cenário pequeno. E tem cada vez mais necessidade de pesquisa nessa área, para a gente ajudar os produtores tanto no dimensionamento dos seus janários, para evitar gastos demais, como na nutrição desses animais e sanidade. E qual o cenário que a gente vê, aqui no Rio de Janeiro? São aqueles janários de alvenaria, que tem um alto custo de implantação e uma mão de obra um pouco mais cara e específica para poder produzir. Com isso, esse estudo tem o objetivo de avaliar o crescimento de rãs pós-metamorfose, já ali no período de imago para rã, em caixa d'água de polietileno, adaptadas durante o período de outono até primavera, aqui no hemisfério sul. Bom, o experimento foi conduzido no Centro de Treinamento de Aquicultura de Rio das Flores, da Fundação do Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, FIPERJ. E esse foi a caixa d'água escolhida para a criação do projeto. E temos como dimensão a altura de 58 centímetros, 95 centímetros de base e o diâmetro da tampa de 1,22 metros. E a adaptação foi bem simples. Podemos aqui ver na primeira imagem a caixa d'água invertida, de cabeça para baixo. Na imagem B, o furo, feito com a própria furadeira. Na imagem C, a gente tem a flange invertida, aí fixada com parafusos e porcas, e usamos uma borracha ali também para evitar vazamentos dessa flange. Aqui na imagem D é a flange completa, fora da caixa, para vocês poderem ter uma noção, e essa parte externa aqui dela já. Nessa imagem E é o detalhe interno, como fica pela parte de dentro, e os furos para os encaixes das flanges, os furos, 4 furos da flange. E o cano invertido também em formato de U, para o controle interno de nível d'água, para não deixar nem ultrapassar aquele nível que a gente deseja e facilitar também depois a limpeza da caixa, que é o mais importante. E aqui nessa imagem G já são as rãs dentro da caixa, a flange adaptada, e aqui a saída original da caixa d'água. Bom, e como foi conduzido esse estudo? Primeiro nós utilizamos 23 animais, respeitando aquela máxima ali de 33 animais por metro quadrado, com um peso médio ali de 17,39 gramas peso vivo de animal. Esses animais foram colocados nessa caixa d'água de 500 litros e foram mantidos submersos ali o tempo todo. Eles ficaram com uma lâmina d'água de 2 a 3 centímetros no máximo ali. A alimentação era feita 2 vezes por dia, com ração comercial mesmo, aquela com 40% de proteína para peixes. E foram feitas 12 aferições de peso ao longo desse tempo, Uma inicial, aí as 10 intermediárias e a pesagem individual de cada rãzinha no final para a gente poder montar a tabela. Os parâmetros avaliados foram crescimento corporal, que foi dado em gramas, ganho de peso em gramas por dia, consumo de ração em gramas por dia, convenção alimentar, para cada grama de ração ingerida, quantos gramas essas rãs conseguiram ganhar, e o levantamento do custo de produção, que é o mais importante, para saber se o projeto teria ou não viabilidade. E esses dados todos foram juntados e foram submetidos à regressão exponencial aos modelos não lineares logísticos de von Pertz. Essa aqui é uma tabela, uma das mais importantes do nosso trabalho, que seria a aferição da temperatura da água no período da manhã, no período da tarde, quer dizer, do ar no período da manhã e período da tarde, e da água também no período da manhã e da tarde. E fica bem evidente aqui nos meses de junho, julho e agosto que a temperatura foi bem inferior. Lembrando que a temperatura ideal para o desenvolvimento da rã é de 25 a 30 graus Celsius. Então, podemos ver aqui no mês de junho, 17,9, mês de agosto também abaixo dos 20 graus, mês de setembro 20 graus, mês de junho também já nos 20 graus. Isso de manhã. À tarde não ultrapassando os 24 graus. E a temperatura da água sofreu a maior alteração, Aqui no mês de junho com 18, julho já 16 e à tarde não variou muito. E o que isso diz para a gente, Que, como podemos ver nesse gráfico aqui, isso aqui são
quantidade de peso corporal em gramas e ao longo do tempo, em dias. Podemos ver nesse final aqui, ó, a equação reagiu de uma maneira mais acelerada, justamente por causa dessa temperatura. Então, temos o maior número de ganho de peso animal vivo. Então, essa curva de crescimento das rãs touro, né, nessa caixa d'água, apresentou esse ajuste na equação exponencial. Isso é reflexo do crescimento inicial lento e depois o final acelerado, vencendo o ganho de peso compensatório desse animal. E aqui, ó, com temperaturas maiores, os ganhos chegaram a ser superiores a 2,5 gramas por dia. Já no inverno e outono, esses ganhos não ultrapassaram nem 1 grama por dia, como já descrito na literatura antes e evidenciando nesse nosso trabalho, que tanto a temperatura da água, tanto a temperatura do ar tem influência direta na criação em cativeiro. E aqui nós trouxemos dois cenários, né? O primeiro cenário incluindo o custo da caixa d'água na produção e o segundo cenário não incluindo o custo da caixa d'água nessa produção. Por que a gente não incluiu essa caixa d'água? Porque a maioria dos produtores acaba, quando você vai fazer uma visita técnica ou algo do tipo, sempre tem uma caixa d'água lá no canto ou duas caixas d'água extras lá da própria propriedade mesmo. Então, por isso que é um cenário hipotético que nós achamos importante trazer nesse trabalho. E levando em conta o custo sem levar em conta o custo da caixa d'água, esse segundo cenário aqui já apresentou lucro imediato, com a compra do lote, engorda do animal e venda no valor de mercado de R$ 20 do peso vivo. E parte do resultado da discussão, né, a gente descobre que sim, é viável economicamente, ainda mais no segundo cenário, a curto prazo, a gente tem um retorno imediato, e o primeiro cenário, no longo prazo, também traz um lucro. E o objetivo principal, né, que para os pequenos produtores, além de eles poderem vender esse excedente ali, eles poderem consumir a carne dessa rancha, para poder complementar a dieta e trazer mais saúde, né, para a vida dessas pessoas. Para concluir, né, a caixa d'água de polietileneno pode ser uma opção de ambiente de criação para rancho, para pequenos produtores principalmente, né, e para aqueles que já possuem também grandes criações que poderem fugir um pouco ali da alvenaria, que é um oneroso, ou a mão de obra também, e aqueles armários superdimensionados. E é isso, eu gostaria de agradecer a FAPERJ pela minha bolsa, por todo o apoio aí, e é isso, muito obrigado pela atenção de todos.